Olá, consciência empreendedora do capital humano, está no ar, proseando com Marcos Terra. Gratidão aos voluntários e às empresas cidadãs pelo apoio do programa. Peço-lhe que curta, faça comentário, toque no nosso sininho, compartilhe este trabalho feito com muito amor, com muito carinho, em prol dos humanos que somos nós. E hoje falaremos sobre qualidade de vida. E vamos que vamos! Olá, Aline Ferreira, terapeuta de medicinas integrativas. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Opa, isso aí. E Aline, como é que você se envolveu com essas medicinas integrativas? O que é que levou a você se tornar uma terapeuta e ajudar tantas pessoas que você ajuda? Eu tenho uma formação principal que foi a primeira, que foi de farmacêutica. Sim. E aí na faculdade mesmo eu comecei a perceber que aquela, com todo respeito, né, a ciência farmacêutica, não servia para mim. Certo. Era muito a cultura da medicalização. Empurra remédios. Sem nenhum critério, e isso me incomodava e em mim não funcionava. E eu tinha crise de ansiedade passadas e comecei a procurar terapias alternativas na época, que hoje se chamam integrativas, para me ajudar nessa minha jornada. E quando eu cheguei no ponto de estar com crise de ansiedade, do transtorno da ansiedade, eu acabei chegando no yoga, cheguei nos florais, na fitoterapia. Sim, sim. E fui aplicando em mim. Sim, sim. Para depois trabalhar com isso. Certo. Não, e é tão sério que você colocou, Aline, porque eu tenho um amigo farmacêutico e ele fala que a cobrança é muito forte, tem que bater metas. E para bater metas, empurra-se remédio nos clientes e muitas vezes paciente ou clientes que nem precisam, mas precisa bater a meta. E ele vive sufocado. O remédio, ele é necessário porque em alguns casos sim precisa. Inclusive eu tive alguns pacientes que chegaram até mim tomando remédios de tarja preta, esses de uso psíquico, né? Que a pessoa está com problema psíquico, ansiedade, próximo de um surto depressão, né? sim, síndrome do pânico. É necessário tomar um remédio, só que é necessário também você ter qualidade na sua jornada de vida, porque você não vive para tomar a mesma coisa a vida inteira. E assim é no tratamento que eu aplico nos meus pacientes e nos meus alunos. Não é a vida inteira, é uma gota no oceano, né? Até para não criar uma codependência, virar vítima porque eu não tenho essa pretensão de ter os mesmos clientes, os mesmos pacientes a vida inteira. Certo. A proposição da terapia integrativa é jogar aquela coisa do pai que ensina a criança a andar de bicicleta. Que você vai, ajuda a criança a dar um impulso inicial, mas a criança tem que ir, porque você não vai ficar segurando a bicicleta a vida inteira. Então, são pequenas sugestões que vão trazer um circundamento daquela situação para que a pessoa saiba ter a autonomia ali para frente. E ela, para chegar até mim, ela tem que ter autonomia, porque se ela não quiser modificar aquele ciclo que ela está vivendo, vai continuar na mesma coisa. Perfeito. Porque você saiu da sessão, você tá ótima. E aí, quando vai passando a semana, os sintomas voltam. Se você não modificar a vibração, então... Eu sempre indico, assim, bons filmes, bons livros, uma alimentação. Eu não sou nutricionista, mas a gente, pela medicina chinesa, vai sugerindo algumas alimentações, alguns chás para melhorar aquela vibração da pessoa. E aquele momento que ela está vivendo de doença, de problemas psíquicos, então vai trabalhar naquela questão a fundo. Mas se a pessoa se propor a isso. Eu tive agora um contato contigo semana passada, em função do Zumbido, conheci teu trabalho,
Até que te convidei, né? E ela fez aqui a aplicação. Você dá para ver, dona Coruja, aqui, ó. As aplicações. Porque você falou, Marco, talvez tem alguma energia que não está, né? Casando, né? E ao fazer essas aplicações, auriculoterapia, realmente houve uma mudança significativa, porque estava assim um zumbido 24 horas, né? E as medicinas integrativas, quais são as outras ferramentas fora? Na medicina, eu uso a medicina chinesa, que tem 8 partes. Sim. O yoga, que tem a parte... Então você dá aula de yoga também, professor de yoga? Mas eu fui pro yoga pela parte terapêutica, igual eu já falei. Sim. E eu trabalho a terapêutica com meus alunos. Então, se a pessoa chegou com ansiedade, eu coloco uma anamnese antes da aula e pergunto como tá, e vamos trabalhando essas questões para... E você dá aula personalizada? Você vai auditar o aluno e a aluna? Dou aula personal, vou onde a pessoa está, dou aula à distância e procuro acompanhar essa pessoa, mesmo fora da aula. Certo, acompanhamento, né? É importante a gente, como a gente está falando de qualidade, né? A qualidade, ela não vem assim. Como estralo. É um caminho e às vezes a gente precisa de um acompanhamento, de um cerceamento, não estilo controlador, né? Certo. Mas assim, mais para acompanhar, para trazer um bom resultado. E eu gosto de fazer com outro que eu gostaria que fizesse comigo. Perfeito. Então, se eu estou sendo tratada por alguém, o mínimo que eu quero ou que eu desejo seria uma cortesia, seria um cuidado, né? E cuidar do outro é uma missão. Nobre. É uma missão. Nobre. Então, eu acredito muito nisso, na prosperidade interna, tratando em mim, trazendo para as pessoas ao meu redor e multiplicando para todas as pessoas que eu puder multiplicar, com consciência, com responsabilidade, com muito estudo e muito amor. Sim. Aline Ferreira, a fitoterapia faz parte também deste conjunto de medicinas integrativas, e você poderia citar algum estudo de caso assim, bem significativo de atender um paciente em situação caótica, né, que teve esse resultado com a acupuntura também, não é isso? Sim, a acupuntura ela é o braço da medicina chinesa mais conhecido no Brasil. Mas na medicina chinesa a gente tem massagem, que chama tuiná, tem a ventosa, tem a dietoterapia, as fórmulas chinesas, que são ervas chinesas que são importadas e a gente passa com outro propósito, que não como a fitoterapia brasileira, né? São outros propósitos, são propósitos energéticos. Tem os movimentos corporais, que é a respiração consciente, e tem a acupuntura, que pode ser aplicada à distância pela Udoin, que é uma massagem chinesa nos pontos de acupuntura, e a acupressão, que é a pressão nos pontos de acupuntura. Certo. E aí a fitoterapia brasileira também é usada. Na fitoterapia tem um caso de uma paciente minha que eu ainda estou tratando ela. Ela tem crise de ansiedade. Com dor no peito, ela faz terapia, ela faz outros tratamentos na medicina tradicional ocidental. E aí eu propus para ela que para a gente utilizar algumas ervas, eu faço algumas tinturas, e aí a tintura é pegar a planta, colocar no álcool e usar. Tirar a essência, diluir esse álcool e tomar. Mas aí tem as orientações para cada caso. E ela tomou, terminou agora o primeiro vidro, que é de 30 ml, toma assim na água, e ela me relatou que ela está muito melhor. Não está sentindo mais a dor no peito, ela está dormindo, ela não estava dormindo, ela estava com um ataque de fúria no trânsito, ela ia no mercado, em algum lugar de urgência, e quando chegava no meio do caminho acontecia algum evento, ela ficava com muita raiva, explodia. Muita facilidade. Sim, e ela está me relatando assim, depois de 1 mês, que ela está bem melhor. Mas tem outros, além da fito, tem outras coisas que a gente também foi aplicando.
evitar notícias ruins, evitar se envolver em questões que podem trazer essa situação da raiva de volta, da ansiedade de volta, né? Essas questões assim mais emocionais, principalmente o estado da ansiedade. Ele é uma coisa que a gente tem que cercear, tomar conta mesmo, igual como se estivesse tomando conta de um bebê. Bebezinho, cuidado. Um bebezinho que a gente tem que cuidar. E não dá para largar e, hoje eu tomo, amanhã não. Porque volta. É a questão da corresponsabilidade. Sim. Você me coloca à disposição para um tratamento, seja qual for a medicina, né? A medicina ou a ferramenta, seja o que for, tem que realmente... Agora você fala que é uma paciente, me vê aqui na minha cabeça, é uma mulher. Como a mulher é muito sensível, eu creio que quando ocorre uma situação dessa, deve mexer com todo o psiquismo. Porque alguém me fez uma pergunta, até adiantando aqui, sobre a questão se as medicinas integrativas auxiliam, porque essa pessoa ela tem problema de fluxo menstrual constante. Uma paciente que eu tive, ela tinha 5 anos o fluxo constante. 3 semanas, ela trocava de absorvente 5 vezes no dia. 5 vezes ao dia? 5 vezes ao dia. Ela tinha anemia, ela usava remédio para reter o ferro, porque o ferro é importante, né? Que ele que mantém o sangue dentro das nossas veias, senão a gente esvai o sangue para fora. E a gente foi fazendo os tratamentos, eu usei homeopatia, acupuntura, respiração consciente, outras coisas. E fomos ajustando a alimentação, ajustando o estilo de vida e higiene mental também. Que é muito importante. E aí foi um ano. Em um ano ela falou para mim que não tem mais. Não tem mais as cólicas que ela tinha, que ela ia parar no hospital com cólica. Parar no hospital? Meu Deus. E aí, tomando sangue também, já teve vezes que ela teve que tomar sangue. E ela tá bem melhor agora. Ela continua tratando, mas outras questões. Certo. Tô aqui puxando aqui as perguntas. Dessas ela não precisa mais. Que maravilha, viu? Que maravilha mesmo. Ah, meu Deus, cadê as perguntas? Tá aqui. Viviane Preste, daqui de Brasília. Quando adoecemos fisicamente, vamos ao médico para diagnosticar a doença, a prescrever o remédio. Nem sempre só o remédio é necessário para curar a doença. O que mais é necessário? Como a gente está falando aqui, principalmente, eu jogo muita responsabilidade para aquele que busca, né? Então, assim, vamos fazer juntos, mas você faz a sua parte, eu faço a minha, mas você tem que querer, você tem que se responsabilizar por você. É a corresponsabilidade. Né? É a busca em si, ela implica que você queira mudar. Há muitas coisas que trazem aquela doença, aquela questão recorrente na sua vida. Não, e ocorre, pessoas falam, eu fui no terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, enfim, e não serviu nada. Você vai observar, a pessoa realmente não colocou em prática o que foi pedido para ela. Eu tive pacientes que desistiram do tratamento, porque começou a mudar a situação, e aí muitos assim, não se utilizavam, mas se sentiam confortáveis de estar naquela situação porque a família dava mais atenção, porque o marido tratava melhor. Olha só! Os filhos visitavam ela. Então, se ela melhorasse, os filhos não iam visitar ela quando ela estivesse em crise. E aí são questões assim que não cabe julgamento, mas ao mesmo tempo a gente observa para que, como eu estou falando, a gente realmente queira aquilo. Exatamente. Bom, a outra pergunta veio de Carolina, interior do Maranhão, Marlene Mendonça. Um abraço, Marlene Mendonça. E também para Viviane, que eu esqueci. Há outras instâncias do ser humano que devem ser investigadas dentro da abordagem das terapias integrativas para curar a doença? A cura, ela é relativa porque a cura envolve muito mais do que só o agora ou aqui, uma terapia, uma questão, é toda uma programação. Sim. Que eu acredito
que vem junto com a gente para a gente viver essa vida do agora. E o que pode se fazer, fala-se assim, qualidade de vida, vida de qualidade. Quando a gente fala em qualidade de vida, você coloca na mesa questões que vão além. Igual eu tô falando que você traz sugestões para a sua vida e você começa a viver, vamos dizer assim, eu como muita gordura, eu tiro a gordura e melhoro. Ou então eu vejo muitos filmes pesados e isso impacta em mim, muitas conversas pesadas, e eu vou tirando, isso vai me trazendo um conforto para que eu viva aquela situação com leveza. Sim, sim. E muitas vezes a leveza pode chegar na cura, pode, mas não você se agarrar àquela leveza, àquela situação de melhora ou aquele método, aquela terapia, como se fosse uma grande panaceia que vai resolver todos os problemas. E no diagnóstico, cada sessão, eu procuro conversar com a pessoa, eu procuro saber como ela está. Conhecer a fundo, não é isso? Então a gente conversa, eu não sou terapeuta, não tenho essa pretensão, terapeuta é psicólogo, né? Sim, sim. Psicólogo que é analista. Mas o terapeuta, ele escuta. A terapia da escuta, tão ele fundamental. Escuta. E eu tento conhecer como que tá a pessoa, mas assim, é muito minúcia, assim, quantas horas você dorme, quantas refeições você faz por dia, qual é o seu sono, qual sabor que você prefere, porque na dietoterapia a gente trabalha os sabores. Olha só. E dentro disso tudo veio o Yin Yang. O Yin Yang mora na gente. Que é o equilíbrio do... O equilíbrio... Na medicina chinesa não existe. É mesmo? É um equilíbrio dinâmico. Então você, Marcos, tem o seu equilíbrio. Certo. As outras pessoas têm o seu equilíbrio, eu tenho o meu equilíbrio, certo, que não é igual ao seu. E eles falam, os chineses falam que dentro de todo Yang tem o Yin. Dentro de todo Yin tem o Yang. Integridade, né? Sim. E aí eu procurei essas terapias e eu acredito nelas por causa disso, porque eles trazem a gente de volta para o nosso lugar, que é a natureza. Perfeito. A natureza é o nosso lugar e a gente esqueceu. Muito bem. Você estava falando, eu lembrei que veio na minha tela mental o pai da medicina, Hipócrates, quando ele fala que o teu alimento seja o teu remédio. Na China é Sun Simiao. Aí tem hospitais lá que eles colocam o Hipócrates com o Sun Simiao. É mesmo? Olha juntos só. na frente do hospital, porque é a integração das medicinas. Porque a medicina é uma só. Sim. Só que o homem separou. Separou, muito bem. E aí você falando de alimentos, né? Eu tô essa semana sem comer, porque olha, dona Coruja, eu sou nordestino e não nego minhas raízes, farinha. Então pensa essa semana sem comer farinha para deixar o corpo nos trinque, viu, dona Coruja? Mas ao acabar esse programa, vou entrar na farinha, me aguarde. Então a alimentação realmente impacta, é impressionante, dependendo do tipo de alimento que você come, que pode ser benéfico ou não. Eu como... mas é o tal da farinha nordestina, de puba, em demasia. Você fica inchado, igual um sapo cururu. Então, vamos lá. Vou pedir a dona Coruja, aproveitando, dona Coruja, mostra para nós a imagem aqui do trabalho da Aline Ferreira. Olha só, que imagem linda, Aline. O que essa imagem passa? Eu escolhi essa imagem porque, para mim, o afeto, o olhar, o autoconhecimento, ele não pode ser fotografado. Eu escolhi a imagem pelo olhar. E o olhar... ele é, como se diz, o espelho da alma. Da alma, né? E a nossa alma é tão grande, é tão diversa, é tão bonita e a gente se esquece desse autoconhecimento, desse olhar interno, de estar feliz com quem a gente é. E se a gente quiser mudar, que a gente tenha leveza e paciência para que isso aconteça. Igual eu falei da metáfora da bicicleta. É isso que eu acho que tem que ser, e é isso que eu espero dos meus pacientes, dos meus alunos, de mim, porque a gente tem que se dar bem, se tratar bem, porque a gente vai viver a vida inteira com a gente. Exatamente. Então, se a gente não se tratar bem, se a gente não viver bem com o que a gente tem, com o que a gente quer ser, né? Com paciência, sem tanta ambição, sem tanta busca desenfreada,
vai ficar mais bonito, mais delicado. Com certeza. Mais legal de viver. De viver. Vamos lá, mais uma pergunta de Brasília, Bernadette Borges. Gratidão, Bernadette, pela pergunta. A cura depende só de remédios, sejam eles alopáticos, homeopáticos, florais? Como o ser humano pode se ajudar a curar a si próprio? Continuando da busca, e me lembrou também uma estatística que saiu agora, em maio, da UFRJ, da UERJ, dizendo que a ansiedade aumentou no Brasil e os estados psíquicos diversos também. Nada aumentou. Eles já estavam dentro das pessoas. Sim. E com momentos e dificuldades, isso só vai ser mais expressado. A cura, como eu falei, é uma coisa que a gente tem que desconstruir muitas vezes, porque não tem que ser o objetivo principal. Eu sempre trabalho isso com meus pacientes e com meus alunos. A gente vive um dia de cada vez. Se um dia é vivido de cada vez, se um passo é dado, bem dado, ninguém volta, ninguém cai para não levantar. E aí traz a autorresponsabilidade de volta para a conversa e será que a pessoa realmente quer melhorar? Quer mudar? Quer parar de comer tanto doce? De reclamar quer da parar vida? De reclamar? Quer parar de cobrar dos outros? Sim, quer parar de trazer para a vida dela tanta dificuldade e aquilo virar uma doença. E virar uma doença crônica, que demora, e paciência, que eu sempre falo isso para os meus pacientes, para os meus alunos, paciência, porque metas foram inventadas para serem quebradas. Porque não existe meta, não existe tempo de tratamento, o que existe é você perceber como você está e a gente vai ajustando ao longo da caminhada e trazendo para você o melhor deste momento. Certo. O seu discurso relembra a saudosa doceira de Goiás Velho, Cora Coralina. Ela fala disso, viva cada minuto, cada dia, cada segundo e assim por diante. E aí, para a gente fechar, eu lembro que tivemos uma prévia, você falou que teve um período, estava naquela ansiedade, que é o mal, né, da humanidade, né? E Epicuro já falava isso na filosofia, que a ansiedade é a causa das doenças de natureza emocional. É tanta ansiedade que a pessoa não vive e ela traz doenças. E você passou um período tentando muito ser servidora do alto escalão, né, federal, aquela coisa toda. E terminou dando uma parada nos estudos, não que você parou de seus sonhos, e se envolveu nas medicinas integrativas. Me fala um pouquinho disso. Porque Brasília, ainda mais jovens de classe média, é algo cultural. Você tem que ser servidor público para ser feliz. E aí que muitos estão doentes, até porque não gostam do que fazem, vão só pela questão mercadológica. Eu tenho muitos alunos que tomam muitos remédios que são congelados, porque os remédios congelam eles e até corporalmente. Você percebe, né? Corpo travado? Corporalmente. E eu fui procurar, igual eu estou falando aqui há alguns momentos da conversa, eu fui procurar o melhor para mim. Mas não foi rápido. Não é instantâneo, demorou não é imediato. Muito. E eu tive que encarar com paciência e também encarar a ansiedade não como uma coisa ruim. Porque a gente sempre encara os sentimentos do medo, a raiva como uma coisa ruim. A ansiedade é um estado. Ele é uma doença para nós ocidentais. Para os orientais, a ansiedade é um estado. É outra visão. Sim, é um estado ampliado por uma emoção mal administrada dentro da gente. Interessante. Então, ele não é uma doença, ele é um estado. Se ele é um estado, ele também pode ser usado a nosso favor. Sim. Por que a ansiedade não pode ser usada como um start para que você tenha bons projetos ou tenha bons sentimentos para alguma questão que você tem que resolver? Também a gente tem que se reprogramar, porque a gente se coloca a minha doença, a minha ansiedade,
A minha depressão, com todo respeito a quem tem depressão e ansiedade, não é meu, eu estou, é um estado, é um momento. E o momento, ele é transitório. Tudo na vida é transitório. E a gente tem que começar a trazer isso para a nossa vida com mais delicadeza, assim, com mais... Suavidade. Sim. Suavidade. Porque é tudo muito rápido, é tudo muito agora. Aqui o agora. Para eu melhorar, eu fiquei quase 10 anos. 10 anos? Quase 10 anos. E tem pessoas que ficam muito mais do que isso? Sim, quase 10 anos. Agora você está nessa fase, né, como terapeuta de medicinas integrativas, ajudando tantas pessoas, sendo mais uma estrelinha, iluminando. Beba água para fazer propaganda do programa, da canequinha, do Proseando com Marcos Terra, viu, dona Coruja? Então, olha só, Aline, você pretende retornar aos estudos para ser uma servidora de alto escalão? Talvez. Talvez. São possibilidades, né? Sim. São possibilidades. Eu não quero fechar a minha vida com eu acredito nisso no meu trabalho também. Eu não fechei o meu trabalho que as terapias integrativas vão resolver tudo. Não, a gente também tem que dar o braço para a medicina, porque tem casos, igual eu falei, do síndrome do pânico, eu não vou tratar com terapia integrativa. A pessoa precisa de um remédio. De um remédio. De uma alopatia. Uma alopatia, um psicotrópico. Então, talvez eu volte, mas... com leveza. Você falou de um trabalho social que me chamou muita atenção numa creche, né? Se não me engano foi no Guará. Sim. Onde você atendeu instrutoras. Foram as monitoras, aliás. Como é que foi essa experiência? Todo o staff lá. Foi meu trabalho de conclusão do curso de yoga. A gente tinha que dar aula até 60 horas de trabalho voluntário. E como é que foi o contato com essas pessoas? Foi uma experiência muito boa. Foi um ensinamento, porque eu acredito no que você, quando você trabalha com outro, você também traz para você, você também aprende. E foi uma desconstrução. O terapeuta se autocurando, né? Ao lidar com o paciente. Foi uma desconstrução, porque elas eram sedentárias, muitas desistiram por conta das crenças delas. Crenças. E as que ficaram relataram assim, muitas melhoras em muitos âmbitos. Você me falou que tinha pessoas participando que não conseguiam nem levantar o braço. Eu falei, gente, como é que pode alguém que não consegue levantar tudo, não consegue porque está tudo travado? Toda a musculatura? Porque com o tempo e com o trabalho, elas eram... metódicas. E trabalhava muito com braçal, limpeza, carregar coisas e a vida cotidiana que traz às vezes que o exercício não é tão necessário, a movimentação não é tão necessária, e ela é necessária, assim, pra gente ter endorfina no nosso corpo, não é só a comida que traz endorfina, é o corpo, a movimentação, a energia fluir. E elas, assim, eu gostei muito dos relatos delas, assim, tinha duas com bipolaridade, que estavam em Brasília porque vieram do Nordeste, que foram expulsas. Expulsas de casa? Por causa da doença. E elas voltaram para casa, estão vivendo lá, estão vivendo bem. Se integrou de novo com a família. Sim, porque elas trouxeram esse olhar de autoaceitação além do tratamento tradicional, né? Elas trouxeram o olhar de aceitação para elas e resolveram transpor dali de dentro da sala para a vida delas. Eu lembro que você fez uma ficha anamnese coletiva e percebeu que tinha algumas funcionárias ou funcionários que vieram de crenças muito ortodoxas, que não aceitavam a yoga. Tanto é que você teve um cuidado de usar só músicas instrumentais e não mantras. E mesmo assim, existe uma, com todo respeito, claro, mas assim, algo que está me fazendo tão bem, que é movimentar o meu corpo, só porque é uma filosofia, não me deixo poder vivenciar. O que você fala sobre isso? Aí entra naquela questão que a gente está conversando sobre aceitar, né? Eu quero aquilo, eu estou disposta a buscar aquilo e abrir meu coração para as coisas que vêm. Não é aceitar tudo, porque aceitar tudo também é uma violência, mas trazer para você assim, se é bom, por que eu não vou trazer para minha vida? Por mais que não faz parte da minha cultura de imediato, mas é conhecer o novo, se permitir. Gente, Aline Ferreira, olha, o nosso tempo, se puder, ficaríamos o dia inteiro falando de qualidade de vida, né?
Como é que anda a vida, dona Coruja? Como é que anda a qualidade de vida? Como é que anda a alimentação, as caminhadas? Eu estou cuidando. 15 dias sem comer farinha, para deixar o corpo tranquilo. Ao acabar a gravação, me aguarde a farinha de puba do Nordeste. Vamos lá. Vamos blindar? E vamos que vamos. Gratidão.